Meu nome é Fernanda, tenho 34 anos e eu vou contar para vocês o que aconteceu na noite de 14 de março de 2024, quando descobri que meu marido me traía há 7 meses. Vou contar também o que eu fiz nas 8 horas seguintes àquela descoberta, porque eu não gritei, não chorei, não acordei ele no meio da madrugada para fazer escândalo. Eu simplesmente esperei, planejei cada detalhe. Antes de começar minha história, se você está assistindo agora, deixa aqui nos comentários que horas você está me assistindo e de qual cidade você é. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias para vocês. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir isso. Vamos lá! E executei tudo com uma frieza que eu nem sabia que existia dentro de mim. Quando o Ricardo acordou na manhã seguinte, eu já estava a 1.400 quilômetros de distância, com R$127 mil da conta dele transferidos para a minha, e um bilhete de 7 linhas em cima da mesa da cozinha, ao lado da minha aliança de casamento. Mas antes de chegar nessa noite, eu preciso voltar no tempo. Porque nenhuma história de traição começa do nada. Ela se constrói aos poucos, em mentiras pequenas, em promessas quebradas, em negligência disfarçada de cansaço. E no meu caso, começou muito antes de eu perceber. Eu conheci Ricardo em junho de 2012. Foi numa festa de formatura de um amigo em comum, aqui em Goiânia mesmo. Lembro que era uma noite quente, aquele calor típico de Goiás que gruda na pele e faz o ar parecer pesado. A festa era numa chácara na saída da cidade, cheia de gente jovem, música alta, aquela energia de quem está comemorando conquistas e sonhando com o futuro. Eu tinha acabado de me formar em administração pela UFG e trabalhava num banco, numa agência pequena no setor oeste, ganhando pouco mais de R$2.000 por mês. Vivia apertada financeiramente, dividindo um apartamento minúsculo com 2 amigas da faculdade, pegando ônibus lotado todo dia, comendo miojo no fim do mês quando o dinheiro acabava antes do salário chegar. Era aquela vida de recém-formada que todo mundo conhece, cheia de sonhos, mas com o bolso vazio e a realidade batendo na porta. Ricardo apareceu naquela festa como tudo o que eu achava que precisava na vida. Ele era diferente dos meninos da minha idade que só falavam de futebol e cerveja. Tinha 33 anos na época, 5 anos mais velho que eu. Era charmoso, seguro de si, com aquela postura de homem que sabe exatamente quem é e o que quer. Trabalhava como gerente de logística numa multinacional, uma dessas empresas grandes que todo mundo conhece. Ganhava bem, muito bem. Dirigia um Honda Civic prata, importado, do ano, com aquele cheiro de carro novo que impregna. Tinha apartamento próprio num bairro nobre no setor Bueno, com 2 quartos, sacada, vaga de garagem, academia no prédio. Tudo que uma menina de 23 anos, insegura e lutando para sobreviver, achava impressionante. Quando ele se aproximou de mim naquela noite, com aquele sorriso confiante e aquele copo de uísque na mão, eu me senti especial, escolhida. No meio de tanta gente bonita e interessante, ele veio falar comigo. Você é diferente das outras mulheres aqui, ele disse, se inclinando para perto do meu ouvido, para que eu conseguisse ouvir por cima da música. Ele cheirava bem, perfume caro, roupa bem passada. Dá para ver nos seus olhos que você tem substância. Não é superficial como a maioria. Eu me derreti completamente. Que mulher de 23 anos, recém-formada, insegura quanto ao futuro, lutando para se firmar no mercado de trabalho, não derreteria com um elogio desses vindo de um homem bonito, estável, que parecia ter a vida toda resolvida? Era como se ele tivesse enxergado algo em mim que ninguém mais via. Algo especial, único. A gente conversou a noite inteira. Ele me fez perguntas sobre mim, sobre meus sonhos, meus planos,
Parecia genuinamente interessado. Contou sobre o trabalho dele, sobre as viagens que fazia a trabalho, sobre os projetos que coordenava. Falava com aquela propriedade de quem realmente entende do que está fazendo. Me ofereceu uma carona para casa quando a festa acabou. Eu aceitei. No caminho, no carro confortável dele, com ar-condicionado gelado e som de qualidade tocando baixinho, ele segurou minha mão sobre o câmbio. Eu quero te ver de novo, Fernanda. Posso te ligar? Claro que ele podia. A gente começou a namorar 2 semanas depois. Ele me conquistou com estabilidade, com promessas de um futuro tranquilo, sem preocupações. Levava eu em restaurantes que eu nunca tinha ido. Lugares com cardápio sem preço, com garçom de gravata, com vinho que custava mais que meu aluguel. Pagava tudo, sempre. Nunca deixava eu nem pegar a carteira. Fernanda, comigo você não vai precisar se preocupar com nada, ele dizia, segurando minha mão enquanto dirigia o carro dele pelas ruas iluminadas de Goiânia. Eu vou cuidar de você. A gente vai construir uma família linda, ter filhos, uma casa boa, uma vida boa. Você só precisa confiar em mim. E eu confiei, com tudo que eu tinha, com cada fibra do meu ser, porque ele parecia saber exatamente o que estava fazendo. Ele tinha certeza, e certeza era algo que eu não tinha. Então, eu me agarrei à certeza dele como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. A gente namorou por 2 anos. Ele me apresentou para os pais dele, uma família tradicional de Goiânia, donos de uma rede de farmácias na cidade. Eles me receberam bem, mas sempre com aquele ar de quem está avaliando, medindo, decidindo se eu era boa o suficiente para o filho deles. Eu me apresentei para os meus pais também. Meu pai, aposentado do serviço público, ficou impressionado com o Ricardo. Esse menino tem futuro, filha. Vai te dar uma vida boa. Minha mãe, mais cautelosa, só disse: só não esquece de você mesma nessa história, tá? Na época, eu não entendi o que ela quis dizer. Agora, eu entendo perfeitamente. A gente casou em março de 2014. Foi uma festa linda, enorme, no Clube Jaó, um dos clubes mais tradicionais da cidade. Mais de 200 convidados. Decoração branca e dourada, flores importadas, buffet completo com 5 tipos de carne, barra de sushi, mesa de doces que parecia cenário de revista. Vestido de noiva importado que Ricardo fez questão de pagar. Ele não deixou eu me preocupar com nada. Escolhe o que você quiser, amor. Hoje é nosso dia. Tem que ser perfeito. Foi perfeito. Pelo menos parecia. As fotos ficaram lindas. Eu sorrindo de vestido branco, ele de smoking cinza, a gente cortando o bolo, dançando a valsa, brindando champanhe. O casal perfeito. A história perfeita. O início perfeito. Lua de mel em Cancún, numa suíte de frente para o mar, com banheira de hidromassagem e serviço de quarto 24 horas. 1 semana no paraíso. Praia todo dia. Drinks coloridos. Jantares à luz de velas. Sexo. Muita conversa sobre o futuro. Sobre os filhos que a gente ia ter. Sobre a casa que a gente ia comprar. Sobre a vida que a gente ia construir. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. A Fernanda e o Ricardo. A menina sortuda que pescou o homem bem-sucedido. A esposa que não precisaria mais se preocupar com dinheiro. A mulher realizada que ia ter tudo. Marido, casa, filhos, estabilidade. Ninguém sabia o que acontecia por dentro daquele casamento que parecia tão perfeito por fora. Ninguém via o preço que eu estava pagando, gota por gota, dia após dia, por aquela tal estabilidade. Logo depois do casamento, a gente se mudou para o apartamento dele, que agora era nosso, pelo menos no papel. 2 quartos, sala ampla, cozinha americana, uma sacada comprida com vista para a cidade. Era bonito, confortável, bem localizado, tudo o que eu poderia querer. Passamos as primeiras semanas organizando as coisas, misturando meus pertences poucos com os muitos dele,
tentando fazer daquele espaço um lar de verdade. Foi nesse período, umas 3 semanas depois de voltarmos da lua de mel, que Ricardo começou com aquela conversa. A gente estava no apartamento, ainda com aquele cheiro de novo, de vida começando, de possibilidades abertas. Eu estava na cozinha guardando louças que ganhamos de presente de casamento, jogos de pratos, travessas, taças, quando ele me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido, com aquela voz macia que ele usava quando queria algo. Amor, eu estava pensando numa coisa. Ele beijou meu pescoço. Por que você não larga o emprego? Eu parei de guardar as louças. Me virei para ele, confusa, achando que tinha entendido errado. Largar o emprego? Por quê? Porque você não precisa trabalhar. Ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, como quem explica que água é molhada. Eu ganho bem. Dá para manter a gente tranquilamente, com folga até. E assim você fica em casa, cuida da nossa vida, da nossa casa, prepara tudo para quando os filhos chegarem. Vai ser melhor assim, mais tranquilo, sem você ter que acordar cedo, pegar ônibus, lidar com um cliente chato no banco. Você merece descansar um pouco depois de tanto tempo estudando e trabalhando. Eu hesitei. Olhei para ele, tentando ler nas entrelinhas, tentando entender se era uma sugestão ou uma ordem disfarçada de cuidado. Mas eu gosto de trabalhar, Ricardo. Eu estudei 4 anos para me formar, fiz estágio, ralei para conseguir a vaga no banco. Eu estou começando a crescer lá. O gerente até comentou sobre uma possível promoção. Fernanda, ele me interrompeu, com aquele tom paciente que ele usava quando achava que eu estava sendo difícil ou não entendendo o óbvio. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhando nos olhos. É temporário. Quando a gente tiver filhos, você vai agradecer por não ter a pressão do trabalho, por poder se dedicar completamente a eles nos primeiros anos. É melhor assim. Confia em mim. Eu sei o que é melhor para a gente, para o nosso futuro. Filhos. Ele sempre voltava nesse assunto, como se filhos fossem o argumento final, irrefutável para qualquer decisão. E eu, boba, acreditava, porque eu queria filhos. Eu sempre quis ser mãe. Desde pequena eu brincava de boneca imaginando como seria ter filhos de verdade. E se ele estava dizendo que era para preparar tudo para eles, que mal havia nisso? Que mal havia em me dedicar completamente à família? 3 semanas depois, depois de muita insistência dele, depois de muitas conversas onde ele repetia os mesmos argumentos com paciência infinita, eu pedi demissão do banco. Meu chefe, o Sr. Maurício, um senhor de 50 e poucos anos que sempre foi justo comigo, tentou me convencer a ficar. Fernanda, você tem futuro aqui. Você é competente, dedicada, os clientes gostam de você. A gente estava considerando sua promoção para assistente de gerência. Vai jogar isso fora por quê? Eu só sorri, tentando parecer confiante na decisão, e disse que estava priorizando minha família, que era uma escolha minha, que eu estava feliz, que queria focar em construir uma base sólida para o casamento, para os filhos que viriam. Mentira. Mas eu ainda não sabia que era mentira. Eu achava que estava fazendo a escolha certa, a escolha de uma esposa dedicada, de uma futura mãe responsável. Fiquei em casa. Acordava todo dia às 6 da manhã, junto com Ricardo. Preparava café da manhã, ovos mexidos, pão francês quentinho, suco de laranja natural, café passado na hora. Arrumava a mesa. Me despedia dele na porta com um beijo. Via ele sair para o trabalho. E aí começava minha rotina. Limpeza, organização, mercado, cozinha, lavanderia, aspirar o chão, limpar os vidros, trocar as roupas de cama, regar as plantas da sacada. Preparar o almoço mesmo sabendo que ele não viria almoçar em casa. Guardar a comida em potes, limpar a cozinha de novo, assistir TV, navegar nas redes sociais sem realmente ver nada, preparar o jantar, esperar,
sempre esperando, esperando Ricardo voltar do trabalho, esperando ele me dar atenção, esperando ele me olhar do jeito que olhava no começo, esperando os filhos que ele prometia, esperando a vida começar de verdade. Mas a vida não começava, ela só passava, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e eu ali, presa numa rotina que parecia cada vez mais uma prisão disfarçada de lar. E os filhos não vinham. Todo ano, religiosamente, como quem cumpre um ritual, eu tocava no assunto. A gente estava jantando ou assistindo alguma série na TV ou deitados na cama antes de dormir, naqueles raros momentos em que ele não estava mexendo no celular. E eu perguntava, tentando parecer casual, sem pressão: Ricardo, quando a gente vai começar a tentar ter um filho? E todo ano a resposta era a mesma, só com desculpas diferentes. Sempre uma variação do mesmo tema. Não é o momento certo. Ano que vem, amor. Agora eu tô focado em conseguir aquela promoção no trabalho. Você sabe como é? Preciso me destacar, mostrar resultado, dar aquele gás extra. Quando eu virar gerente regional, aí a gente pode pensar nisso com mais tranquilidade. Vai ser melhor, vai ter mais estabilidade financeira, mais segurança. Ano que vem, amor, a gente precisa trocar de apartamento primeiro. Esse aqui é pequeno demais para uma criança. Não tem onde colocar o berço, não tem espaço para um quarto infantil. Deixa eu juntar mais dinheiro. A gente compra algo maior, com 3 quartos, com quintal, talvez, num bairro melhor. Aí sim. Ano que vem, amor. A empresa está passando por reestruturação. Tem muita incerteza, demissões acontecendo, mudanças na direção. Eu preciso me estabilizar primeiro, garantir minha posição. Não é o momento certo para assumir mais responsabilidades. Confia em mim. Logo, logo. Ano que vem. Sempre ano que vem. Como uma cenoura pendurada na minha frente, sempre visível, sempre próxima, mas que eu nunca consegui alcançar. Sempre a um passo de distância, sempre adiada. 11 anos. 11 anos de casamento. 11 anos de ano que vem. Eu tinha 34 anos agora. O relógio biológico não só correndo, mas gritando cada vez mais alto dentro de mim. E ele sempre adiando, sempre com uma desculpa nova, sempre me convencendo de que era questão de esperar o momento certo, de ser paciente, de confiar nele. Agora eu sei por que ele adiava. Agora tudo faz sentido perfeito, como peças de um quebra-cabeça macabro se encaixando. Mas naquela época, afogada na rotina, isolada em casa, sem trabalho, sem dinheiro próprio, sem independência, eu só me sentia inadequada. Como se o problema fosse comigo, como se eu estivesse cobrando demais, sendo ansiosa demais, insistindo demais, como se eu fosse o problema, não ele. Nossa rotina era mecânica, previsível como um relógio suíço. Ricardo acordava todos os dias às 6 da manhã. Tomava banho demorado, gastando toda a água quente. Se arrumava com capricho, escolhendo camisa, gravata, perfume. Descia para a cozinha, tomava o café que eu preparava, dava uma olhada rápida no celular, reclamava de alguma coisa do trabalho que nem sequer explicava direito. Saía para trabalhar às 7h30 em ponto. Eu ficava na porta acenando, vendo ele entrar no elevador, ouvindo o som do elevador descendo, sentindo o vazio tomar conta do apartamento assim que ele saía. E eu ficava, sozinha, no apartamento silencioso, limpando o que já estava limpo, organizando o que já estava organizado, assistindo programas de TV que não me interessavam, scrollando no celular sem ver nada de verdade, só passando o dedo na tela mecanicamente, vendo fotos de amigas que tinham carreira, viagens, filhos, vida própria, esperando, sempre esperando. Ele voltava às 8 da noite, às vezes 9, às vezes 10, às vezes 11, às vezes quase meia-noite.
sempre com desculpa pronta, decorada, convincente. Reunião importante que estendeu. Problema urgente com fornecedor que tive que resolver. Sistema da empresa deu pau, tive que ficar até resolver. Foi um inferno. Trânsito estava impossível. Acidente na Marginal Botafogo. Fiquei parado mais de 1 hora. Eu acreditava, sempre acreditava, porque não tinha motivo para desconfiar. Porque confiança era a base do casamento, não era? Porque eu era a esposa dedicada que esperava em casa, com jantar pronto quentinho no forno, com roupa lavada e passada, com casa impecável, com um sorriso no rosto mesmo depois de passar o dia inteiro sozinha olhando para o teto. Quando ele chegava, vinha cansado, sempre cansado. Cansado demais para qualquer coisa. Cansado demais para conversar de verdade, para além de monossílabos. Cansado demais para me tocar com carinho. Cansado demais para me olhar nos olhos e perguntar sinceramente como tinha sido o meu dia. Cansado demais para transar, na maioria das vezes. Amor, eu só quero jantar e dormir. Tô exausto. Que dia! Você nem imagina. E eu não imaginava mesmo, porque ele nunca contava, nunca dividia, nunca me incluía de verdade na vida dele. A gente mal se falava. Vivíamos no mesmo apartamento, dormíamos na mesma cama, usávamos os mesmos pratos, respirávamos o mesmo ar, mas éramos 2 completos estranhos, apenas cumprindo papéis ensaiados. Ele, o marido provedor que trabalhava fora e trazia dinheiro. Eu, a esposa que cuidava da casa e mantinha tudo funcionando. Não havia intimidade de verdade, não havia conexão emocional, não havia amor real, palpável, vivo. Só a rotina vazia de um casamento que existia apenas no papel, nas fotos no Instagram, nas aparências para o mundo exterior. Eu me sentia mais empregada do que esposa. Empregada que não recebia salário, só mesada de R$ 2.000 por mês para comprar comida e produtos de limpeza. Empregada que não podia reclamar porque tinha teto, comida, roupa, tudo o que precisava. Empregada que devia gratidão eterna por ser sustentada. Mas eu aguentava, porque eu amava, ou achava que amava. Ou estava tão habituada que não sabia diferenciar amor de hábito, porque eu acreditava que aquilo era temporário, que quando os filhos chegassem tudo mudaria, que a gente voltaria a ser aquele casal apaixonado do começo, que olhava um para o outro com desejo, que conversava por horas, que ria junto. Porque eu era burra. Tão incrivelmente burra que dói fisicamente admitir isso agora. Burra de acreditar. Burra de aceitar. Burra de não questionar. Em março de 2023, exatamente 1 ano antes de tudo desmoronar como castelo de cartas, as viagens começaram. Ricardo chegou em casa num dia qualquer de semana, uma terça-feira, acho, largou a pasta de couro no sofá e anunciou como quem comenta sobre o tempo ou sobre o resultado de um jogo. Fernanda, vou ter que viajar mais daqui para frente. A empresa está expandindo as operações em outros estados. Vão precisar que eu visite os centros de distribuição, treine as equipes locais, acompanhe os processos, garanta que está tudo rodando conforme o planejado. Ah, eu disse, sem saber o que mais dizer, secando as mãos no pano de prato. Com que frequência? 2, 3 vezes por mês, provavelmente. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, talvez Curitiba. Cidades grandes onde a empresa tem operação. É trabalho, amor, faz parte da função de gerente. Não tem como escapar. Eu acreditei. Óbvio que acreditei. Por que eu duvidaria? Ele sempre foi dedicado ao trabalho, sempre foi responsável, sempre foi confiável, sempre cumpriu o que prometia em termos profissionais. Ou era isso que eu pensava? Era isso que ele queria que eu pensasse. As viagens viraram rotina rapidamente. Ele avisava com uns 3, 4 dias de antecedência.
Semana que vem preciso ir para São Paulo. Reunião com a diretoria. Eu preparava a mala dele. Dobrava as camisas com cuidado. Separava cuecas, meias, produtos de higiene. Colocava tudo organizado na mala. Ele checava, dava ok, agradecia distraidamente. No dia da viagem, ele pegava um Uber para o aeroporto. Mandava mensagem quando embarcava. Embarcando agora, amor. Te amo. Mandava mensagem quando chegava no hotel. Cheguei bem. Hotel razoável. Amanhã tem reunião o dia todo. Mandava foto do quarto do hotel. Foto do restaurante onde jantava sozinho. Foto da sala de reunião vazia antes da reunião começar. Tudo muito bem documentado. Tudo muito convincente. Tudo meticulosamente, friamente mentiroso. Eu ficava em casa, sozinha, esperando ele voltar. 2 dias, 3 dias. Às vezes, uma semana inteira quando ele emendava reuniões em cidades diferentes. E quando voltava, vinha mais distante ainda, mais cansado, mais desinteressado em mim, mais grudado no celular. Foi puxado, amor. Muito puxado. Preciso descansar, dormir direito, desligar um pouco. E desaparecia para o quarto, para o banho demorado, para o celular, para qualquer lugar que não fosse comigo. O tempo foi passando assim, meses se arrastando. Eu cada vez mais sozinha, cada vez mais invisível dentro do meu próprio casamento. Cada vez mais me perguntando se era assim que a vida ia ser para sempre. Se era isso que eu tinha assinado quando disse sim no altar. Até que chegou aquele dia. 14 de março de 2024. Uma quinta-feira absolutamente comum. Ou pelo menos era para ser. Ricardo tinha viajado na quarta de manhã. Acordou cedo, tomou café rápido, pegou a mala que eu tinha arrumado na noite anterior. Vou para Brasília. Reunião com fornecedor importante. Discussão de contrato. Coisa chata. Volto sexta à tarde, provavelmente umas 6. Beijou minha testa distraidamente, sem olhar nos meus olhos, já com a cabeça em outro lugar. Pegou a mala, abriu a porta, saiu. Eu ouvi a porta bater. Ouvi o elevador descer. Ouvi o silêncio tomar conta de tudo. E continuei minha rotina vazia de sempre. Quinta-feira passou devagar. Limpei a casa inteira, mesmo sabendo que não tinha sujeira. Lavei roupa, passei roupa. Fui no mercado comprar coisas que não precisava. Voltei. Preparei um almoço simples só para mim. Comi sozinha assistindo vídeos no celular. Lavei a louça. Sentei no sofá. Liguei a TV. Naquela noite, por volta das 10 horas, eu estava no sofá assistindo uma série qualquer na Netflix. Algo sobre crimes, investigação, detetives, essas coisas que a gente assiste sem prestar atenção de verdade, só para preencher o silêncio, para não sentir tão sozinha. Meu celular estava na mesinha de centro. O celular antigo de Ricardo estava do lado, esquecido sobre uma revista. Ele tinha 2 celulares. O novo, um iPhone 14 que ele usava para tudo. E o velho, um Samsung Galaxy que ele dizia usar exclusivamente para coisas do trabalho. E-mails chatos de RH, contatos de fornecedores. Grupos de WhatsApp da empresa. Nada importante. Ele sempre dizia quando eu perguntava por que mantinha 2 aparelhos. Eu nunca mexi. Nunca tive motivo. Nunca tive curiosidade. Confiança, lembra? Aquela palavra bonita que te transforma em trouxa. O celular apitou. Uma notificação iluminou a tela. Aquela luz azulada brilhando na sala escura. Normalmente, eu ignoraria. Viraria para o lado, voltaria para a série, deixaria para lá. Mas naquela noite, por algum motivo que eu não consigo explicar até hoje, intuição feminina, destino, o universo me empurrando finalmente para a verdade. Sei lá. Eu peguei o celular. A notificação estava ali. Clara como o dia. Impossível de ignorar. Bradesco. Compra aprovada. R$ 280. Motel Lua de Cristal. Goiânia, Jó Motel.
Meu cérebro demorou alguns segundos para processar a palavra, para conectar as letras ao significado. Motel. Lugar onde casais vão para transar. Lugar onde amantes se encontram. Lugar onde maridos traem esposas. Ricardo estava em Brasília, em viagem de trabalho, em reunião com fornecedor, discussão de contrato. Coisa chata. Então, por que diabos haveria uma compra em motel? Em Goiânia? No dia de hoje? No dia que ele viajou? Meu coração começou a acelerar. Aquela sensação horrível, ruim, subindo do estômago, apertando o peito, fechando a garganta. O tipo de pressentimento que você sabe, no fundo, que vai mudar tudo, mas ainda assim não quer acreditar. Ainda tenta encontrar explicação. Ainda se agarra à negação. Desbloqueei o celular. A mão tremia. A senha era fácil. A mesma de sempre. 2509. 25 de setembro. Aniversário dele. Ele nunca mudava senhas. Dizia que tinha memória ruim para essas coisas. Eu sempre achava irresponsável, mas ele não ligava. Quem vai mexer no meu celular? Só você, e você tem autorização. Autorização. Ele me deu autorização. Então, tecnicamente, eu não estava invadindo nada. Abri o aplicativo do Bradesco. Aquele aplicativo azul e branco que eu conhecia tão bem, porque era onde ele controlava as finanças dele, as nossas. Entrei. Fui direto no extrato. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular. E o mundo desabou. Quinta-feira, 14/03/2024, 09h45. Motel Lua de Cristal. Goiânia, GO, R$ 280, 13,20. Tratoria, Bela Restaurante. Goiânia, GO, R$ 450, 15,37. Lingerie Sex Store, Shopping Flamboyant, R$ 390. Eu olhei para a tela. Por quanto tempo? Não faço ideia. Podiam ter sido 10 segundos ou 10 minutos. O tempo parou. Tudo parou. Minha respiração. Meu coração. O mundo inteiro congelado naquele momento. Motel às 9h45 da manhã. Horário que ele disse que estava embarcando para o aeroporto. Restaurante italiano às 13h20. O Trattoria Bella, aquele restaurante chique, romântico, com velas nas mesas e violinista tocando. Aquele que ele nunca me levou porque sempre dizia que era caro demais e cheio de frescura. Loja de lingerie às 15h37. R$ 390 em lingerie. Para quem? Certamente não para mim. Ele não me dava lingerie há anos. Tudo no mesmo dia. O dia que ele disse que estava em Brasília, o dia que ele embarcou para o trabalho, o dia que ele me beijou na testa e saiu com a mala que eu arrumei, com as roupas que eu lavei e passei. Ele estava em Goiânia. Ele nunca viajou. Ele nunca embarcou. Ele estava num motel, com outra mulher, comprando lingerie cara para ela. Levando ela para jantar no restaurante mais romântico da cidade, aquele que eu implorei para ele me levar no nosso aniversário de casamento, e ele disse que não valia a pena. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi um quebrar barulhento, dramático, com choro e gritos. Foi silencioso, como uma rachadura fina num vidro que você sabe que vai estilhaçar ao menor toque, como gelo se partindo sob pressão. Eu senti fisicamente uma dor surda, profunda, no centro do peito que irradiava para todos os lados, descendo para os braços, subindo para a garganta, tomando conta de tudo. Eu quis chorar. As lágrimas estavam ali, prontas para derramar, queimando atrás dos meus olhos, exigindo saída. Mas elas não caíram. Ficaram presas, recusando-se a dar a ele essa satisfação, mesmo que ele nem estivesse ali para ver. Eu quis gritar, pegar o celular e arremessar na parede, ver ele se estilhaçar em 1000 pedaços, ligar para ele naquele exato momento e explodir, xingar, berrar, destruir. Mas eu não fiz nada disso, porque naquele exato momento, algo mudou em mim. A Fernanda que amava cegamente, que confiava sem questionar,
que sacrificava tudo por um homem que nem olhava para ela direito, que aceitava migalhas achando que era amor, essa Fernanda morreu. Parou de respirar, deixou de existir, e nasceu outra. Uma Fernanda que eu nem sabia que existia dentro de mim. Uma que não ia chorar. Uma que não ia implorar. Uma que não ia dar satisfação de ver ela destruída. Uma que ia ser fria, calculada, estratégica. Uma que ia pensar antes de agir. Uma que ia vingar com inteligência, não com emoção. Uma que não ia ser trouxa nunca mais. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Limpei a mente. Afastei a emoção. Ativei o modo lógico e voltei para o extrato. Porque se tinha uma compra suspeita hoje, provavelmente tinha mais. Isso não começou hoje. Traição não começa do nada. Ela se constrói. Se desenvolve. Deixa rastros. Comecei a rolar o extrato. Fevereiro de 2024. Janeiro. Dezembro. Novembro. Cada mês que passava, mais eu encontrava. Mais a farsa ficava clara. Mais a mentira se revelava. Mais eu entendia que não tinha sido só hoje. Tinha sido meses. Meses de traição planejada, executada, repetida. Fevereiro de 2024, 0802. Motel Lua de Cristal, R$280, 1502. Motel Lua de Cristal, R$280, 2202. Motel Lua de Cristal, R$280, 1402. Tratoria, Bela Restaurante, R$520, Dia dos Namorados. Ele disse que tinha reunião que ia até tarde. Chegou em casa às 11 da noite com uma caixa de bombons vagabunda comprada no posto. 1402. Floricultura Primavera, R$180. Flores, no Dia dos Namorados. Flores que nunca chegaram na minha casa. Flores para ela. Janeiro de 2024, 0501. Motel, Lua de Cristal, R$280, 1201. Motel, Lua de Cristal, R$280, 1901. Motel, Lua de Cristal, R$280, 2601. Motel, Lua de Cristal, R$280, 1501. Joalheria, Ouro Fino, R$1.200. R$1.200 em joia, pra ela. Enquanto eu usava bijuteria. 1801, Lingerie Sex Store, R$290. Dezembro de 2023, 0212. Motel Lua de Cristal, R$280, 0912. Motel Lua de Cristal, R$280, 1612. Motel Lua de Cristal, R$280, 2312. Motel Lua de Cristal, R$280, 1512. Hotel Fazenda Recanto Verde, Pirenópolis, Joe, R$1.890. Um fim de semana completo. Ele disse que ia para São Paulo. Reunião de planejamento anual da empresa. Voltou domingo à noite, cansadíssimo. 2012, Tratoria Bela Restaurante, R$520. Continuei. Novembro, outubro, setembro, agosto. Fui até agosto de 2023. 7 meses. 7 meses completos de traição documentada. 7 meses de motel quase toda semana. De restaurantes caros, de presentes, de joias, de lingerie, de flores, de hotéis de fim de semana. 7 meses de mentiras tão bem construídas, tão bem ensaiadas, que eu nunca, nem por um único segundo, nem por um lampejo de desconfiança, suspeitei. Calculei rapidamente na cabeça. Pelo menos R$15.000 só em motel, restaurantes e hotel nesses 7 meses. Fora os presentes, as joias, as roupas, as flores. Quanto ele tinha gasto nela enquanto me dava R$2.000 por mês de mesada para eu cuidar da casa, comprar comida, me virar? Quanto da nossa vida ele investiu na amante enquanto eu definhava em casa esperando? Eu precisava saber quem era. Precisava colocar um rosto naquela traição. Precisava entender quem tinha destruído meu casamento, minha vida, meus 11 anos de dedicação. Abri o WhatsApp dele. Fui direto para os contatos fixados, aqueles que ficam sempre no topo. Esperava encontrar um nome estranho, algo obviamente escondido, um codinome, um apelido suspeito. Mas não, estava ali, sem disfarce nenhum, descaradamente. Juliana, um coração vermelho do lado do nome. Ela era contato favorito, com emoji de coração. Foto de perfil. Uma loira de 20 e poucos anos, sorrindo radiante numa praia,
de biquíni vermelho, corpo bronzeado, cabelo esvoaçante, aquele tipo de foto que mulher posta quando quer chamar a atenção, quando quer mostrar que tá bonita, disponível, confiante, bonita, jovem, vibrante, tudo que eu achava que não era mais, tudo que eu tinha deixado de ser presa naquele apartamento, naquela rotina, naquele casamento morto. Abri a conversa. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. E mergulhei no inferno. As mensagens começavam em agosto de 2023, 7 meses atrás, exatamente quando as compras suspeitas começaram no extrato. Perfeito. Absolutamente coordenado. No início eram conversas de trabalho, profissionais, normais. 22/08/2023, 09:15. Ele. Juliana, bom dia. Precisa organizar aquela reunião com os fornecedores para a semana que vem. Confirma a presença de todos e reserva a sala de reuniões grande. Ela. Bom dia, Ricardo. Já estou providenciando. Alguma preferência de horário? Ele. Tarde é melhor. 14 horas. Normal. Chefe e secretária. Nada demais. Mas aí começou a mudar. Lentamente. As conversas foram ficando mais pessoais, mais íntimas, mais frequentes. 23/08/2023, 18:32. Ele. Ainda no escritório? Ela. Sim, terminando uns relatórios. E você? Ele. Também. Todo mundo já foi embora. Fica silencioso assim. Ela. Silêncio pode ser bom às vezes. Ele. Principalmente quando é com a companhia certa. E aí cruzaram a linha. 23/08/2023, 22:47. Ele. Ainda acordada? Ela. Sim, não consigo dormir pensando em você. Ele. Também não. Hoje foi incrível. Ela. Quando a gente repete? Ele. Logo, prometo. Hoje foi incrível. Eles tinham transado. No dia 23 de agosto. Primeira vez. E eu em casa, esperando ele, sem fazer ideia. Continuei lendo. Não conseguia parar mesmo querendo. Era como cutucar uma ferida. Doía. Mas eu precisava ver até onde ia. Precisava saber tudo. 05/09/2023, 20:15. Ele. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela. Você também, meu amor. Mas e a sua esposa? Ele. Esquece ela. Não tem mais nada entre a gente. É só papel, contrato. O que eu sinto por você é real. Só papel. 11 anos de casamento. 11 anos da minha vida. Só papel. 17/10/2023, 23:08. Ela. Quando você vai largar ela? Ele. Logo, Ju. Só tô esperando esse momento certo. Preciso organizar algumas coisas, você entende? Ela. Você fala isso há 2 meses. Ele. Confia em mim. Eu te amo, só você. Ela não significa nada. Ela não significa nada. Eu não significava nada. 11 anos, nada. 14/02/2024, 08:30, Dia dos Namorados. Ele. Bom dia, amor da minha vida. Feliz Dia dos Namorados. Hoje à noite é nosso. Reservei mesa no Trattoria Bella e comprei um presentinho que você vai adorar. Ela. Ah, amor, mal posso esperar. Te amo tanto. Ele. Eu que te amo. Você é minha vida real, minha felicidade, tudo que eu sempre quis. O presentinho era o colar de R$ 1.200. A mesa no Trattoria Bella era a reserva de R$ 520, enquanto ele me dava uma caixa de bombons vagabunda comprada no posto de gasolina quando estava voltando para casa. Desculpas, amor. Esqueci completamente do dia. Estava cheio de trabalho, mas comprei isso aqui para você. Espero que goste. Trabalho. Sempre trabalho. A desculpa perfeita. A mentira perfeita. Li tudo. Cada mensagem, cada palavra, cada declaração de amor falsa que ele dava para ela enquanto me tratava como móvel em casa. Cada foto que eles trocaram. Selfies juntos. Ela de lingerie, ele sem camisa. Os dois na cama do motel. Os dois no restaurante. Os dois felizes. Cada áudio dele dizendo que amava ela, que ia largar a obrigação em casa, que eu era chata, que eu só reclamava, que eu não entendia ele.
que ela era a vida real dele, e eu apenas um peso que ele carregava até conseguir se livrar. 02/03/2024, 18h45, 12 dias antes de eu descobrir tudo. Ela: como tá as coisas em casa? Sua esposa tá desconfiando de alguma coisa? Ele: nada. Ela não desconfia de nada. Nem me fala. Chata como sempre. Só reclama que eu não passo tempo com ela, que eu trabalho demais. Não entende que eu tenho responsabilidades. É cansativo. Ela: coitado do meu amor, Cá tem que aguentar a bruxa em casa. Ele: você me salva, Ju, sério. Você é minha válvula de escape, minha vida real. Ela é só obrigação. Casamento que já acabou há anos, mas ninguém teve coragem de admitir. Obrigação. Bruxa. Casamento acabado. 11 anos. 11 anos de dedicação. 11 anos de sacrifício. 11 anos da minha vida dedicados a um homem que me via como obrigação, como peso, como bruxa, como algo que ele tinha que aguentar até conseguir coragem de se livrar. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, escorrendo pelo rosto, pingando no celular. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de humilhação, de ódio. Fui no perfil dela no Instagram. O perfil era aberto, público, sem segredos. Juliana Mendes, 26 anos segundo a bio. Morava aqui em Goiânia. E, claro, óbvio, porque eu não percebi isso antes, trabalhava na mesma empresa que ele. A bio dizia assessora executiva na Logtrans Brasil, a empresa dele. Ela era secretária dele. Trabalhava no mesmo andar. Via ele todo dia, os dois juntos no escritório. Depois, juntos no motel. E eu em casa, sem fazer ideia, limpando, cozinhando, esperando. Olhei as fotos dela. Academia todo dia. Corpo definido. Roupas da moda. Festas, baladas, restaurantes chiques, viagens, praia. Uma vida vibrante, jovem, livre, cheia de possibilidades. Tudo que eu não tinha mais. Tudo que eu tinha deixado para trás quando casei, quando larguei o emprego, quando me tranquei naquele apartamento esperando uma vida que nunca chegou. O clássico, o clichê mais velho do mundo, o gerente comendo a secretária, a história que todo mundo conhece. E a esposa burra em casa, sem fazer ideia, acreditando em viagens de trabalho, em reuniões, em horas extras. Eu era a piada, a idiota, a trouxa. Mas não ia ser mais. Ela sabia que ele era casado. Nas mensagens, ficava claro como água que ela sabia desde o início. E não se importava. Aliás, parecia até gostar da situação, do desafio, do drama, de ser a amante, de receber os presentes caros, de ir nos restaurantes chiques, de ter a atenção dele, o desejo dele enquanto eu ficava em casa esperando migalhas. Eram 11 horas da noite quando terminei de ler tudo, quando terminei de ver todas as fotos, quando terminei de ouvir todos os áudios, quando finalmente aceitei que meu casamento era uma mentira completa. Ricardo voltaria amanhã, sexta-feira. Chegaria às 6 da tarde, como sempre, com aquela cara de cansado, aquele papo de que semana difícil, aquele beijo frio e sem significado na minha testa, aquela indiferença que eu tinha aprendido a aceitar como normal. Eu tinha 19 horas. 19 horas para decidir o que fazer com o resto da minha vida. Eu podia confrontar ele quando chegasse, gritar, chorar, jogar o celular na cara dele, fazer escândalo, xingar, bater, expulsar ele de casa. Isso é o que esposas traídas normalmente fazem, não é? É o que mostram nos filmes, na TV, nas novelas. A mulher descobre, explode, chora, implora por explicações, e o homem pede perdão, promete que nunca mais vai fazer. Chora também, e às vezes ela perdoa, e às vezes não, mas sempre tem drama, sempre tem cena. Mas eu não queria ser previsível. Não queria ser mais uma estatística, mais uma esposa traída chorando e implorando.
Não queria dar para ele a satisfação de me ver destruída, de me ver pequena, de me ver implorando por migalhas de atenção, de me ver desesperada tentando salvar algo que já estava morto há anos. Pela primeira vez em 11 anos, eu ia pensar em mim. Ia colocar meus interesses primeiro. Ia ser inteligente. Ia ser estratégica. Ia ser fria. Ia usar a cabeça, não o coração. Ia vingar de um jeito que ele nunca esqueceria. De um jeito que doesse de verdade. Não no orgulho, no bolso. Peguei um caderno na gaveta da cozinha. Um caderno velho que eu usava para anotar lista de compras, receitas. Abri numa página em branco. Peguei uma caneta. Comecei a anotar. Fazer um inventário. Mapear o terreno. Planejar a guerra. O que ele tem? Conta corrente Bradesco. Preciso descobrir quanto tem exatamente poupança Bradesco. Preciso descobrir quanto tem conta conjunta comigo no Itaú. R$ 12.347 eu tenho acesso, sei o saldo. Carro Honda Civic 2022, no nome dele. Valor aproximado. R$ 110 mil, apartamento. Setor Bueno, comprado em março de 2015 durante o casamento. Regime de comunhão parcial de bens. Metade é meu por lei, mesmo que só o nome dele esteja na escritura. O que eu tenho? Conta corrente, caixa, R$ 3.127, mesada acumulada que eu economizei. Nenhum carro, nenhum imóvel no meu nome, nenhum emprego, nenhuma renda, nenhuma independência. 11 anos cuidando da casa dele, da vida dele, dos sonhos dele, sacrificando os meus. E eu não tinha porra nenhuma para chamar de meu. Nada que eu pudesse pegar e dizer, isso é meu, eu construí, eu conquistei. Isso ia mudar. Naquela noite, nas próximas horas. Ele ia aprender que trair tem consequências, que usar alguém tem preço, que mentir cobra juros. Eu sabia as senhas dele, todas, banco, e-mail, redes sociais, tudo. Ele nunca escondeu. Achava que eu era submissa demais, boba demais, apaixonada demais para fazer qualquer coisa. Ou confiava que eu nunca questionaria nada. Ou simplesmente não se importava. Provavelmente as 3 coisas. Peguei o celular dele de novo, abri o aplicativo do Bradesco com a mão ainda tremendo, mas agora não era medo. Era adrenalina, era determinação. Coloquei a senha, 2509. Aniversário dele. Entrei. O coração quase pulou para fora do peito. Conta corrente. 47.283 da Ana Malves poupança, R$ 8.450. Total, R$ 127.733,19, R$ 127.733,19. Ele tinha quase R$ 130 mil guardados. Dinheiro que ele juntou? Não. Dinheiro que nós juntamos. Porque enquanto ele trabalhava e ganhava salário, eu cuidava de absolutamente tudo. Eu limpava, eu cozinhava, eu lavava, eu passava, eu organizava, eu gerenciava. Eu fazia tudo, absolutamente tudo, que permitia que ele focasse exclusivamente no trabalho, sem se preocupar com nada doméstico, nada pessoal, nada da vida real. Esse dinheiro era meu tanto quanto dele. Na verdade, era mais meu, porque ele estava gastando parte dele com a amante. Motel, restaurante, joias, lingerie, flores, hotéis, enquanto eu economizava cada centavo da mesada ridícula que ele me dava, cortando gastos, comprando marca barata no mercado, me privando de qualquer coisa para mim mesma. Fiquei olhando para a tela, para o saldo, para o valor, para o botão de transferência que piscava ali, tentador, chamando. Meu dedo pairou em cima dele. O coração batendo tão forte, tão rápido, que eu ouvia nos ouvidos, no pescoço, nas têmporas. Isso era crime? Tecnicamente, transferir dinheiro da conta de outra pessoa sem autorização expressa é apropriação indébita. Podia dar cadeia, processo, problemas sérios. Mas e se a pessoa é seu marido? E se o dinheiro foi acumulado durante o casamento,
sob regime de comunhão parcial de bens. E se você está no direito de metade de tudo que foi construído nesses 11 anos? E se você tem provas de traição, de quebra do dever de fidelidade, de abandono emocional? Foda-se as tecnicalidades, foda-se a lei, foda-se as consequências. Eu decidiria isso depois. Lidaria com os problemas quando eles aparecessem. Naquele momento, eu só queria justiça. Justiça do meu jeito, imediata, concreta, dolorosa. Eram 2h47 da manhã quando cliquei em transferir. Meus olhos ardiam de cansaço, mas eu nunca estive tão acordada, tão alerta, tão presente. Coloquei os dados da minha conta na caixa, agência, conta, meu CPF, coloquei o valor. 127.733,19. Tudo, até o último centavo, até os 19 centavos. O aplicativo pediu confirmação, aquela tela que todo mundo conhece. Tem certeza que deseja transferir 127.733,19 para Fernanda Costa Silva? Sim, eu tinha certeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida inteira. Confirmei. Coloquei a senha de novo para autorizar. Esperei os 3 segundos mais longos, mais tensos, mais cruciais da minha vida. O aplicativo processando. A barrinha de carregamento enchendo. Meu coração na garganta. Transferência realizada com sucesso. Comprovante disponível. Atualizei a tela da conta dele. Puxei para baixo. Esperei carregar. Saldo, conta corrente. 0. Saldo, poupança. 0. Completamente zerado. Limpo. Vazio. Abri o app da Caixa no meu celular. Atualizei. Olhei. Pisquei. Olhei de novo. Saldo disponível. 130.860,19 mil reais. O dinheiro dele, nosso, agora só meu, transferido, seguro, longe das mãos dele. Eu olhei para a tela do celular dele mostrando 0. Olhei para o meu mostrando 130 mil. Alternou o olhar entre os dois. E pela primeira vez em meses, em anos talvez, eu sorri. Um sorriso genuíno, largo, aliviado, de vingança, de justiça, de vitória. Mas eu não tinha terminado. Faltava a cereja do bolo, a mensagem final, o bilhete. Fui até o escritório dele. Ele tinha transformado o segundo quarto num escritório pequeno que raramente usava. Peguei uma folha de papel sulfite branca, bem branca, nova. Peguei uma caneta preta. Voltei para a cozinha. Sentei na mesa e comecei a escrever. Pensei em cada palavra, cada frase. Precisava ser certeiro. Precisava doer. Precisava deixar claro que eu sabia de tudo. Que ele tinha perdido. Que não havia volta. Sem rodeios. Sem drama desnecessário. Sem súplicas. Sem perguntas. Só a verdade nua, crua, fria. Ricardo, eu vi o extrato. Motel Lua de Cristal, 280. Trattoria Bella, 450. Lingerie Sex Store, 390. 7 meses de compras. 7 meses de mentiras. Tudo documentado. Eu li as mensagens, cada uma. Ela é só obrigação. Ela é bruxa. Casamento acabado há anos. 11 anos de casamento. E eu era obrigação. Eu larguei meu emprego por você. Meus sonhos por você. Minha independência por você. Esperei filhos que você nunca quis ter comigo. Só com ela, provavelmente. Agora eu entendo tudo. Você não queria filhos comigo. Você não queria eu. Você me queria presa, dependente, invisível. O dinheiro que você guardou esses anos, 127 mil reais, é meu também. Por lei. Por direito. Eu transferi. Tudo. Até o último centavo. Não me procura. Não me liga. Não manda mensagem. Não existe mais nós. Fica com a Juliana. Ela é tão jovem, tão bonita, tão livre. Vocês se merecem. Completamente. Fernanda 7 linhas. Curto. Direto. Devastador. Tudo o que eu precisava dizer. Reli 5 vezes. Considerei adicionar algo. Algo mais emotivo, mais pessoal, mais explicativo. Mas não. Aquilo era perfeito assim.
Frio, factual, certeiro. Dobrei o papel ao meio. Coloquei em cima da mesa da cozinha, bem no centro, onde ele veria assim que entrasse pela porta, onde não tinha como escapar, onde seria a primeira coisa que seus olhos encontrariam. Tirei minha aliança. Aquele anel de ouro branco com 3 pequenos diamantes que eu usei religiosamente por 11 anos, que eu limpava toda semana para manter brilhando, que eu nunca tirei, nem para dormir, que representava um compromisso que, descobri tarde demais, só eu levava a sério. Coloquei a aliança em cima do bilhete dobrado, bem no centro, o anel brilhando sob a luz da cozinha, símbolo de um casamento que acabou, de uma promessa quebrada, de uma vida que eu estava deixando para trás. Eram 4h15 da manhã, quase amanhecendo. Fui para o quarto, abri o guarda-roupa, peguei 2 malas grandes que estavam guardadas no alto, aquelas malas de viagem que a gente usa para lua de mel, para férias, para recomeços. Comecei a encher. Roupas, as minhas, só as minhas. Calças, blusas, vestidos, sapatos, produtos de higiene, escova de dente, shampoo, maquiagem, documentos, certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho velha, diploma, histórico escolar, fotos da minha família, só da minha família, meus pais, meus irmãos, meus avós, nenhuma foto dele, nenhuma foto nossa, nenhuma lembrança desse casamento. Não levei nada dele, nenhum presente que ele me deu, nenhum objeto que carregasse memória daquele relacionamento morto, o colar barato de aniversário, a pulseira de Dia das Mães que nunca fui, a caneca com nosso nome. Tudo ficou, tudo foi deixado para trás. Eu queria começar do zero, limpa, sem peso, sem passado, sem correntes. Fechei as malas. Elas estavam pesadas, cheias. Arrastei elas para a sala. Deixei ao lado da porta. Prontas. Esperando. Olhei para o apartamento. Para o quarto onde a gente dormiu juntos por 11 anos. Para a cama que eu arrumava todo dia. Para o guarda-roupa com as roupas dele de um lado, as minhas do outro. Para a sala onde assistíamos TV em silêncio. Para a cozinha onde eu cozinhei 1000 jantares que ele comeu distraído. Para a mesa onde comeríamos café da manhã juntos, fingindo normalidade. Não senti nostalgia, não senti tristeza, não senti apego, senti alívio, como se estivesse deixando uma prisão disfarçada de lar, como se estivesse escapando de uma vida que nunca foi realmente minha. Eram 5h da manhã, ainda escuro lá fora. Peguei meu celular, abri o app da Gol Linhas Aéreas. Procurei voos. Goiânia, Florianópolis. Data, hoje, 15 de março. Horário, o mais cedo possível. Tinha um voo às 7h30 da manhã, R$340, poltrona comum, mas tinha executiva disponível por R$900. Comprei executiva, porque eu podia, porque eu merecia, porque era com o dinheiro dele, nosso, meu. Por que Florianópolis? Porque era longe, 1.400 quilômetros de distância. Porque eu sempre quis conhecer o mar, sentir areia nos pés, ouvir o som das ondas, mas Ricardo odiava a praia. A areia é desconfortável, gruda em tudo, sol faz mal para a pele. Mar tem água salgada que arde. Prefiro montanha, ar puro, clima frio. Então a gente nunca foi. Em 11 anos de casamento, nunca pisei numa praia de verdade. Agora eu ia. E ia morar lá, recomeçar lá, longe dele, longe dessa vida, longe de Goiânia, longe de tudo que me prendia. Às 5h30 da manhã, chamei um Uber. Coloquei o destino, Aeroporto Santa Genoveva. O motorista aceitou a corrida. Chegaria em 8 minutos. Vesti uma roupa confortável. Calça jeans, camiseta, tênis. Prendi o cabelo num rabo de cavalo. Peguei as 2 malas, uma em cada mão. Pesei. Estavam cheias, pesadas, mas eu conseguia carregar. Conseguia carregar minha vida inteira nessas 2 malas. O Uber chegou. Um Fiat Argo branco.
Motorista senhor simpático, de uns 50 anos, cabelo grisalho, sorriso gentil. Ele desceu do carro quando me viu na porta do prédio com as malas. Bom dia, deixa eu te ajudar com isso. Colocou as malas no porta-malas. Abriu a porta de trás para mim. Educado. Viagem? Ele perguntou entrando no carro, ajeitando o retrovisor. Mudança, eu corrigi. Porque não era viagem. Viagem implica volta. Eu não ia voltar. Ele olhou para mim pelo retrovisor. Sorriu. Recomeço? Sim. Boa sorte, então. Entrei no carro. Coloquei o cinto. Olhei pela janela para trás uma última vez. Para o prédio onde morei 11 anos. Para o apartamento no 5º andar onde construí uma vida que não era minha. Para o bilhete em cima da mesa. Para a aliança brilhando sob a luz. Para o homem que ainda dormia sem fazer ideia do que o esperava. Aeroporto, por favor. E não olhei para trás de novo. O trajeto foi silencioso na maior parte. O motorista tentou puxar conversa no começo, comentou sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre o movimento no aeroporto, mas desistiu quando percebeu que eu não estava no clima. Só respondia com monossílabos. Educada, mas distante. Ele respeitou. Ligou o rádio baixinho. Música sertaneja. Deixou eu com meus pensamentos. Olhei pela janela. Goiânia passando. As ruas ainda meio vazias naquele horário. O sol começando a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. O mercado onde eu fazia compra toda semana. A padaria onde eu comprava pão francês toda manhã. A praça onde eu e Ricardo costumávamos caminhar nos primeiros meses de namoro, de mãos dadas, conversando sobre futuro. Tudo ficando para trás. Tudo virando passado. Tudo deixando de fazer parte da minha vida. Cheguei no aeroporto às 6h10 da manhã. Paguei a corrida. R$120. Dei gorjeta. Agradeci ao motorista. Ele me ajudou a tirar as malas do porta-malas. Desejou boa sorte de novo. Entrei no terminal. O aeroporto estava movimentado mesmo àquela hora. Gente indo, gente vindo, famílias viajando. Executivos com laptops, mochileiros com mochilas enormes. Fiz check-in no totem automático. Despachei uma mala. Paguei a taxa. R$50. A outra levei como bagagem de mão. Passei pela segurança. Tirei o tênis. Coloquei a mala na esteira. Passei pelo detector de metal. Peguei minhas coisas do outro lado. Comprei um café. Grande. Bem quente. Sentei numa cadeira perto do portão de embarque. Portão 7. Embarque previsto para 7h20. Faltava 1 hora. E esperei. O voo sairia às 7h30. Ricardo acordava às 7. Rotina de sempre. Ele iria para o banheiro, tomaria banho, se arrumaria. Por volta das 7h15, desceria para a cozinha. Prepararia café. Ou tentaria. Estranharia eu não estar lá. Procuraria. Veria o bilhete. Veria a aliança. Leria. Motel. Restaurante. Lingerie. Mensagens. Juliana. Obrigação. E então pegaria o celular. Abriria o app do banco. Saldo. R$0. Eu estaria decolando exatamente quando isso acontecesse. Perfeitamente cronometrado. Perfeitamente planejado. Perfeitamente executado. Eu sei exatamente o que aconteceu naquela manhã, porque ele me contou. Em 47 ligações consecutivas que eu não atendi. Em 103 mensagens desesperadas que eu não respondi. Em áudios de 8, 10 minutos que eu ouvi dias depois, quando já estava segura, longe, inalcançável, intocável. Mas vou contar agora, enquanto espero o embarque, reconstruindo a cena na minha cabeça com satisfação quase doentia. Às 7h12 da manhã de sexta-feira, 15 de março de 2024, Ricardo acordou. Mais tarde que o normal. Tinha bebido demais na noite anterior. Não com os amigos, como ele disse que faria. Com a Juliana, num bar badalado. Gastou mais de R$400 em drinks e petiscos. Tudo documentado no extrato que eu já tinha visto. Acordou com dor de cabeça, boca seca,
tonto, olhou para o lado vazio da cama. Estranhou. Normalmente eu estava lá, ou já tinha levantado e estava na cozinha preparando café. Fernanda! Ele chamou, a voz rouca de sono e ressaca. Silêncio. Amor? Insistiu, mais alto, se sentando na cama. Nada. Silêncio absoluto. Levantou. Cambaleou um pouco. Foi até o banheiro. Vazio. Olhou no espelho. Cara amassada. Olhos inchados. Voltou para o quarto. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. 7h15. Atrasado. Mas era sexta. Podia chegar um pouco mais tarde no escritório. Saiu do quarto. Foi para o corredor. Fernanda, você tá aí? Silêncio. A casa toda silenciosa. Estranhamente silenciosa. Foi para a cozinha, esperando ver eu lá. Preparando café como sempre, mexendo no fogão, organizando alguma coisa. Vazio. E então viu. O bilhete. Bem no centro da mesa. Branco, dobrado. E em cima dele, brilhando sob a luz matinal que entrava pela janela, a aliança de casamento. O coração dele saltou. Algo estava errado. Muito errado. Pegou o papel. Desdobrou. As mãos tremendo. Leu a primeira linha. Eu vi o extrato. Seu rosto empalideceu. Extrato? Que extrato? Como ela... Leu a segunda linha. Motel Lua de Cristal. 280. Tratoria Bela. 450. Lingerie Sex Store. 390. O sangue gelou nas veias. O papel tremeu na mão. Não. Como ela soube? Como ela descobriu? 7 meses de compras. 7 meses de mentiras. Tudo documentado. 7 meses. Ela sabia de tudo. De todos os meses. De todas as vezes. Eu li as mensagens. Cada uma. Ela é só obrigação. Ela é bruxa. Casamento acabado há anos. As mensagens. O WhatsApp. O celular velho que ele esqueceu. Ele esqueceu o celular em casa. Como ele foi tão burro. Como ele foi tão descuidado. 11 anos de casamento. E eu era obrigação. Ele sentou na cadeira. As pernas falharam. Continuou lendo. Cada linha pior que a anterior. Cada palavra um soco no estômago. Eu larguei meu emprego por você. Esperei filhos que você nunca quis ter comigo. Você não queria eu. E então chegou na parte que destruiu ele completamente. O dinheiro que você guardou esses anos? 127 mil reais? É meu também. Por lei. Por direito. Eu transferi. Tudo. Até o último centavo. Não. Ele largou o bilhete. Correu para o quarto. Tropeçou no caminho. Pegou o celular dele, o principal. Abriu o app do Bradesco com as mãos tremendo tanto, que errou a senha 2 vezes. A tela dizia, senha incorreta. Ele respirou. Tentou se acalmar. Tentou de novo. Entrou. Conta corrente. 0 reais poupança. 0 reais. Ele achou que era erro. Bug do aplicativo. Problema de conexão. Tinha que ser. Atualizou. Puxou a tela para baixo. Esperou carregar. 0 reais. Não. Ele gritou. Sozinho. Na casa vazia. Desesperado. Atualizou de novo. E de novo. E de novo. Como se isso fosse mudar alguma coisa. 0. Completamente zerado. 127 mil reais. Tudo que ele tinha. Tudo que ele juntou em anos de trabalho. Transferido. Sumido. Roubado. Não roubado. Levado. Por direito. Ela disse isso no bilhete. Por lei. Por direito. Ele abriu o extrato desesperado. Procurou a transferência. Queria entender. Queria saber quando. Como. Sexta-feira, 15/03/2024. 024723, transferência TED. Fernanda Costa Silva, CPF XX 127.733,19, 2h47 da manhã, enquanto ele dormia. Enquanto ele achava que estava tudo sob controle. Enquanto ele sonhava com a Juliana, provavelmente. Ela estava acordada, descobrindo, planejando, executando.
Ele voltou correndo para a cozinha. Pegou o bilhete de novo. Leu a parte final. Não me procura. Não me liga. Não manda mensagem. Não existe mais nós. Fica com a Juliana. Ela é tão jovem, tão bonita, tão livre. Vocês se merecem. Completamente. Fernanda. E foi quando bateu. Realmente bateu. Eu sabia de tudo. Do motel, do restaurante, dos presentes, da Juliana, das mensagens, de cada mentira, de cada traição. E eu fui embora, com o dinheiro, com minha dignidade, sem olhar para trás. Ele tentou me ligar. 7h28 da manhã. Celular no ouvido. Mãos tremendo. Coração disparado. Caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. De novo. De novo. De novo. 47 vezes ele tentou naquela manhã. 47 vezes caiu na caixa postal. Porque eu estava no avião. Modo avião ativado. Decolando. Rumo a uma vida nova. Rumo à liberdade. Às 7h25 chamaram para embarque. Voo 1384 com destino a Florianópolis. Embarque pelo portão 7. Levantei. Peguei minha mala, entrei na fila. Mostrei o boarding pass. Entrei no corredor que levava ao avião. Entrei no avião. Achei meu assento. Classe executiva. 2A. Janela. Perfeito. Guardei a mala no compartimento de cima. Sentei. A poltrona era enorme, confortável, reclinava completamente. Coloquei o cinto. A comissária passou fazendo as verificações de segurança rotineiras. Sorriu para mim, simpática. Primeira vez em Florianópolis? Ela perguntou, notando talvez minha expressão, minha energia. Primeira vez, confirmei. Vai adorar. É lindo demais. Praia, natureza, gente boa. Vai para lazer? Vou para recomeçar. Ela sorriu mais ainda. Melhor motivo ainda. Boa sorte. Obrigada. Encostei a cabeça na janela. Olhei lá fora. A pista. Os outros aviões. O céu clareando. Um novo dia começando. Literalmente. Ativei o modo avião no celular. Desliguei completamente do mundo exterior. Do passado. Dele. Fechei os olhos. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Às 7h30 em ponto, o avião começou a se mover. Afastou do terminal. Foi para a pista. Acelerou. Ganhou velocidade. Mais rápido, e então levantou o voo. Senti o momento exato que as rodas deixaram o chão. O momento que eu deixei Goiânia. Deixei Ricardo. Deixei o casamento. Deixei os 11 anos. Deixei a Fernanda antiga. Olhei pela janela. A cidade ficou pequena embaixo. As ruas, os prédios, as casas, tudo diminuindo, ficando minúsculo. Depois, desapareceu entre as nuvens brancas e fofas. A comissária voltou. Posso oferecer algo para a senhora? Água? Suco? Café? Tem champanhe? Perguntei. Ela sorriu. Temos sim. Servimos champanhe na executiva. Gostaria? Por favor. Ela voltou 2 minutos depois com uma taça de champanhe. Gelado, bolinha subindo, dourado, bonito. Peguei a taça. Levantei sozinha num brinde silencioso. Brindei comigo mesma, com a coragem que eu achei que não tinha, com a inteligência que eu achei que tinha perdido, com a mulher nova que estava nascendo ali, a 10.000 metros de altura, entre o passado e o futuro. E bebi. O voo durou 2 horas e 40 minutos. Não dormi. Fiquei acordada o tempo todo, pensando, processando, planejando os próximos passos, olhando pela janela, vendo o Brasil passar embaixo, estados, cidades, rios, montanhas, até que finalmente, lá longe, apareceu o mar, azul infinito, brilhando sob o sol, ondas brancas quebrando, a costa, as praias. Florianópolis, meu novo lar. Aterrissamos às 10h10 da manhã, horário local. O avião taxiou até o terminal. Parou. As pessoas começaram a se levantar, pegar malas, se apressar. Eu esperei, sem pressa.
Deixei todo mundo sair primeiro. Peguei minha mala com calma. Desci do avião. Entrei no terminal. Passei pela área de desembarque. Peguei minha outra mala na esteira. Passei pela saída. Coloquei os pés para fora do aeroporto. E senti o ar, diferente, mais úmido, mais leve, com cheiro de mar. Sal, vida. O sol mais quente, mais vibrante. As pessoas diferentes, mais sorridentes, mais relaxadas. Tudo diferente, tudo novo, tudo possível. Chamei um táxi. Um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, pele bronzeada, sorriso largo. Bom dia. Primeira vez em Floripa? É sim. Bem-vinda. Para onde posso levar? Me leva para o melhor hotel na beira da praia, eu disse. Porque eu podia. Porque eu tinha dinheiro. Porque eu merecia. Ele sorriu mais ainda. Vai custar caro, moça. Os hotéis bons aqui não são baratos. Eu posso pagar. Então vamos lá. Ele me levou para o Hotel Cambirela, uns 5 estrelas na Praia de Palmas. Prédio lindo, moderno, luxuoso. O táxi parou na frente. Um manobrista veio receber. Um carregador pegou minhas malas. Entrei no lobby. Mármore, lustres, decoração impecável. Fui na recepção. Uma moça jovem, sorridente, uniformizada. Boa tarde, posso ajudar? Queria um quarto, com vista para o mar. Claro! Por quantas noites? 1 semana para começar. Ela checou no sistema. Temos disponível o quarto 507, vista panorâmica para o mar. Cama king size, banheiro com hidromassagem, R$ 1.200 a diária. Seriam R$ 8.400 pela semana. Eu não hesitei nem um segundo. Perfeito, pode reservar. Como vai ser o pagamento? Pix, à vista. Fiz o Pix ali mesmo. R$ 8.400, transferidos, pagos, com o dinheiro dele, do nosso casamento, que agora era só meu. Ela me deu a chave, cartão magnético, quarto 507, 5º andar. Um carregador me acompanhou com as malas. Subimos de elevador. Ele abriu a porta do quarto para mim. E era lindo, perfeito. Quarto enorme. Cama gigante com lençóis brancos impecáveis. TV de tela plana. Ar-condicionado silencioso. Banheiro de mármore com banheira de hidromassagem. E a janela. A janela enorme, do chão ao teto, com vista panorâmica. Pro mar. O mar azul infinito se estendendo até onde a vista alcançava. As ondas quebrando na areia branca. O sol brilhando na água. Pessoas caminhando na praia. Crianças brincando. Gaivotas voando. Eu nunca tinha visto coisa mais linda na vida. Dei gorjeta para o carregador. Fechei a porta. Fui até a janela. Abri. O vento bateu no rosto. Quente, úmido, cheirando a sal, cheirando a vida nova. Fechei os olhos. Respirei fundo. E sorri. Liguei meu celular. Tirei do modo avião. As notificações começaram a explodir. Ping, 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 ping. Não paravam. 103 mensagens. 47 chamadas perdidas. Tudo dele. Abri o WhatsApp. Comecei a ler. Só para sentir a satisfação. Só para ver o desespero. 0729. Fernanda, atende o telefone agora. 0731. Isso é loucura, você não pode fazer isso. 0735. Eu posso explicar. A gente precisa conversar. 0742. Foi só uma coisa boba, uma fraqueza. Eu te amo de verdade. 0758. Você roubou meu dinheiro. Eu vou chamar a polícia agora. 0815. Desculpa, eu não devia ter falado em polícia. Por favor, me atende, a gente resolve isso. 0834. Fernanda, pelo amor de Deus, volta para casa. A gente conversa. Eu posso explicar tudo. 0912. Eu terminei com ela. Agora mesmo eu juro, foi tudo um mal-entendido. Eu sou idiota. 0945. Eu vou mudar. Eu prometo vou fazer terapia. O que você quiser. Você é o amor da minha vida. 1003. Por favor, Fernanda. Eu não tenho mais nada.
Sem você, eu não sou nada. Me atende, por favor. De ameaça para desespero em menos de 3 horas. De vou chamar a polícia para me atende, por favor, em 2 tempos. Patético. Absolutamente patético. A última mensagem era um áudio. 8 minutos e 23 segundos. Cliquei. Encostei o celular no ouvido. A voz dele saiu trêmula, chorosa, quebrada, irreconhecível. Eu nunca tinha ouvido Ricardo chorar. Nem uma vez em 11 anos. Ele sempre foi duro, controlado, firme. Agora estava destruído. Fernanda! A voz falhou. Ele soluçou. Um soluço alto, dramático, de quem não sabe chorar direito. Fernanda, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui um idiota completo. Mas 11 anos, Fernanda. 11 anos não podem acabar assim. Não pode acabar com um bilhete. A gente tem história. A gente tem vida construída. Vida construída. Que vida? A vida onde eu era invisível? Onde eu era obrigação? Eu vou fazer terapia. Eu juro. Vou procurar um psicólogo. Vou entender por que eu fiz isso. A Juliana não significa nada para mim. Foi só um erro. Uma fraqueza de momento. Você é minha esposa. Você é minha vida de verdade. 6 meses de caso. Motel toda semana. Restaurante todo mês. Joias. Lingerie. Flores. Fim de semana em hotel fazenda. Mensagens diárias dizendo que me achava chata, bruxa, que o casamento tinha acabado, que ela era a vida real dele. Não significa nada. Mentiroso. Mentiroso até na desgraça. O dinheiro... Fernanda, o dinheiro era nosso futuro. Era para os nossos filhos, para a gente comprar uma casa maior, fazer aquela viagem que você sempre quis. A voz dele quebrou de novo. Mais choro. Eu sei que eu adiei os filhos. Eu sei que eu fui egoísta. Mas agora eu quero. Eu quero de verdade. Eu quero ter filhos com você. Construir nossa família. Por favor. Agora ele queria filhos. 11 anos adiando. 11 anos de ano que vem. E agora, quando tinha perdido tudo, quando estava desesperado, quando estava na lona, agora ele queria. Eu preciso desse dinheiro, Fernanda. Eu tenho contas para pagar. O carro, o apartamento. Eu não consigo manter tudo sem esse dinheiro. Eu vou perder tudo. Vou ficar sem nada. Fernanda, por favor, me liga. A gente senta e conversa. A gente resolve. Eu te imploro. E esse era o ponto. Ele não estava implorando porque me amava. Estava implorando pelo dinheiro, pelas contas, pelo padrão de vida, pelo que ele ia perder. Não por mim. Nunca por mim. Ouvi o áudio até o fim. Até o último segundo de choro falso, de súplica desesperada, de homem destruído percebendo tarde demais que ações têm consequências. E apaguei, sem responder, sem sentir pena, sem sentir nada além de satisfação fria e justiça servida. Bloqueei o número dele, bloqueei no WhatsApp, bloqueei nas ligações, bloqueei no Instagram, bloqueei em tudo. Ricardo deixou de existir para mim naquele momento. Virou passado, virou nada. Joguei o celular na cama, fui pro banheiro, liguei o chuveiro. Água quente, vapor enchendo o ambiente. Tirei a roupa, entrei no box, deixei a água cair. Lavar, limpar, levar embora tudo. A tensão, o cansaço, os 11 anos, a mulher antiga. Chorei um pouco. Finalmente. Não de tristeza, de alívio, de liberdade, de vitória. No dia seguinte, sábado de manhã, liguei para uma advogada. Pesquisei no Google, melhor advogada de divórcio Florianópolis. O nome que mais aparecia, com melhores avaliações, mais recomendações, era a doutora Patrícia Andrade, especialista em direito de família há 20 anos, escritório no centro. Mandei mensagem pelo site. Ela respondeu em 15 minutos. Profissional.
direta. Fernanda, posso te atender segunda-feira às 10 horas. Traga todos os documentos que tiver. Certidão de casamento, comprovantes de renda dele, extratos bancários, provas da traição. Tudo que você conseguir reunir. Confirmei. Segunda-feira às 10. Passei o fim de semana conhecendo a cidade que seria minha nova casa. Caminhei pela orla da Praia de Palmas. Senti a areia branca e fofa nos pés pela primeira vez. Tirei os tênis. Andei descalça. A areia quentinha. O sol na pele. A brisa no rosto. Molhei os pés no mar. A água gelada. A espuma branca. As ondas quebrando e batendo nas minhas pernas. Eu não sabia que algo tão simples podia ser tão bonito, tão libertador, tão significativo. Comi em restaurantes diferentes, frutos do mar, peixe fresco, camarão, lagosta. Comi sozinha, mas não me senti sozinha. Me senti livre. Pedi o vinho mais caro da carta porque eu podia. A sobremesa mais cara porque eu merecia. Deixei gorjeta generosa porque eu finalmente tinha dinheiro que era meu. Assisti o pôr do sol na praia. O céu ficando laranja, rosa, roxo, dourado. O sol descendo no horizonte. As pessoas parando para ver. Casais de mãos dadas. Famílias com crianças. Idosos caminhando. E eu, sozinha, livre, recomeçando. Segunda-feira de manhã, às 10 em ponto, eu estava no escritório da doutora Patrícia, um prédio moderno no centro de Florianópolis, 10º andar. Sala ampla com decoração clean, minimalista, profissional. Quadros abstratos nas paredes. Estante cheia de livros de direito. Mesa grande de madeira escura. Vista para o mar pela janela. Doutora Patrícia tinha uns 45 anos. Cabelo curto, bem cortado, grisalho nas pontas. Óculos de armação discreta. Terno cinza. Postura firme, mas acolhedora. Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso profissional. Fernanda, prazer em conhecê-la pessoalmente. Senta, por favor. Quer água? Café? Água, obrigada. Ela serviu água num copo de vidro. Sentou atrás da mesa. Abriu um bloco de notas. Pegou uma caneta. Então, me conta do início. O que aconteceu? Contei tudo. Cada detalhe. Do começo ao fim. O casamento, os sacrifícios, as promessas quebradas. Os filhos que nunca vieram. A descoberta da traição. Os extratos. As mensagens. A Juliana. O dinheiro transferido. O bilhete. A fuga. Ela ouviu tudo sem interromper uma única vez, fazendo anotações rápidas, assentindo com a cabeça nos momentos certos. Quando terminei, ela tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho, colocou de volta e me olhou diretamente nos olhos. Fernanda, vou ser honesta com você. Tecnicamente, legalmente falando, transferir dinheiro da conta pessoal dele sem autorização expressa pode ser questionado juridicamente como apropriação indébita. Meu estômago apertou. Eu sei, eu sabia quando fiz, mas... Ela me interrompeu, levantando a mão. Vocês eram casados em regime de comunhão parcial de bens, correto? Sim, eu tenho a certidão aqui. Mostrei o documento. Então, metade desse dinheiro, legalmente, já é seu. Foi acumulado durante o casamento. Não importa que só o nome dele esteja na conta. O dinheiro é do casal. Metade são 63 mil. Eu peguei 127. Os outros 64 mil a gente discute no processo de divórcio. Ela colocou os óculos de volta. E olha... Fernanda, com as provas que você tem. Extratos bancários mostrando gastos sistemáticos com motel, restaurantes, presentes caros, mensagens explícitas confessando a traição, admitindo descaso emocional, chamando você de obrigação, bruxa. Você tem um caso fortíssimo. Um dos mais fortes que eu já vi em 20 anos de carreira. Forte como?
forte o suficiente para que qualquer juiz competente determine que você tem direito a mais da metade dos bens, justamente pela quebra grave do dever de fidelidade, lealdade e respeito conjugal. Ele traiu por meses, gastou o dinheiro do casal na amante, te humilhou, te abandonou emocionalmente, quebrou todos os deveres do casamento. Respirei, mais aliviada. E se ele me processar por apropriação indébita? Por ter transferido o dinheiro? Ela sorriu. Um sorriso de quem já viu esse filme 1000 vezes. Ele pode tentar, mas o advogado dele, se for minimamente competente, vai orientar ele que é caso perdido, que entrar com esse processo seria admitir publicamente a traição, apresentar as provas todas para o juiz, expor a vida pessoal dele e ainda assim provavelmente perder, porque tecnicamente metade já era seu. E com as provas de traição, dá para argumentar que você tinha direito a mais. Então você acha que ele não vai processar? Acho que ele vai tentar te intimidar, ameaçar, mas não vai seguir em frente. É caro, é desgastante e ele provavelmente vai perder. Ela estava completamente certa. Ricardo tentou. Contratou o advogado 2 semanas depois. Dr. Roberto Mendes. Entrou com ação alegando apropriação indébita, exigindo devolução total do valor mais danos morais. Pedia R$200 mil. O advogado dele ligou para o meu depois de receber a contestação com todas as provas anexadas. Doutora Patrícia, olha, eu falei para o meu cliente que esse caso é complicado, muito complicado. As provas que vocês têm são devastadoras. Ele não tem defesa. E processar por apropriação quando metade é legalmente dela e ele tem traição comprovada? Não vai dar em nada. Só vai gastar dinheiro e expor ele mais ainda. Então, qual é a proposta? Acordo. Divórcio consensual. Sem briga. Sem exposição. Ela devolve uma parte. Fica com outra. Divide o apartamento meio a meio. Sem pensão. Cada um segue sua vida. Negociamos por 3 semanas. Vai e vem. Proposta. Contraproposta. Resultado final, eu devolvi R$27 mil. Menos do que metade. Fiquei com 100 mil. O apartamento foi avaliado em R$420 mil. Foi posto à venda. Vendeu em 3 meses por 410 mil. 205 mil para cada um. Menos as despesas com imobiliária e documentação, deu 195 mil para cada. O carro ficou com ele. Eu não quis. Não precisava. Sem pensão para nenhum dos lados. Eu não quis dele. Ele não pagaria para mim. Eu saí do casamento com 295 mil no total. 100 mil que fiquei da conta dele, mais 195 mil da venda do apartamento. Quase 300 mil. Mais do que ele me deu em 11 anos de mesada de 2 mil por mês. O divórcio foi homologado em julho de 2024. 4 meses depois da minha fuga. Eu nem voltei para Goiânia. Fiz tudo online, videoconferência com o juiz, assinatura digital dos documentos. No dia que o juiz bateu o martelo declarando oficialmente dissolvido o casamento, eu estava sentada numa cafeteria em Florianópolis, tomando cappuccino gelado, comendo um croissant de chocolate, olhando para o mar pela janela. Livre, legal, oficial, completamente livre. Soube através de uma amiga em comum, a Mariana, que ainda mantinha contato comigo, o que aconteceu com Ricardo depois. Ela me contava aos poucos, em mensagens espaçadas, meio com pena dele, meio satisfeita com a justiça cósmica. A Juliana terminou com ele 1 semana depois da minha saída, quando o escândalo explodiu, quando ele ficou desesperado, quando o dinheiro sumiu. Ela mandou mensagem para ele. Ricardo, você disse que tinha grana, que ia me dar uma vida boa, que ia largar sua mulher e a gente ia ficar junto de verdade. Você não tem mais nada. Tá desesperado, tá quebrado. Isso não era o combinado. Desculpa, mas não dá mais. Tchau. Fria. Direta.
Ela queria o gerente bem-sucedido com dinheiro e estabilidade. Não o homem derrotado, desesperado, quebrado, traído pela própria ganância e burrice. Ricardo perdeu o apartamento quando foi vendido na partilha. Teve que sair. Morou uns 4 meses num apart-hotel vagabundo, barato, enquanto procurava algo mais em conta para alugar. Perdeu o carro Honda Civic 4 meses depois. Não conseguiu continuar pagando as parcelas sem o dinheiro da poupança. O banco retomou. Levou embora. Perdeu o emprego 6 meses depois, em setembro. A empresa descobriu o caso dele com a Juliana. Alguém contou para a RH. Abriram investigação interna. Confirmou tudo. Relacionamento inapropriado entre gestor e subordinada. Configuração de assédio moral implícito. Uso de posição de poder. Demissão por justa causa. Sem direito a nada. Sem indenização. Sem FGTS. Sem seguro-desemprego. Nada. Aos 39 anos de idade, Ricardo voltou a morar com a mãe dele, Dona Célia, numa casa simples no setor Jardim Novo Mundo, no mesmo quarto que ele morou quando adolescente, com os mesmos móveis, o mesmo guarda-roupa, a mesma cama de solteiro, derrotado, destruído, humilhado, sozinho, sem dinheiro, sem emprego, sem mulher, sem amante, sem nada. Enquanto isso, eu estava ótima, melhor do que ótima, melhor do que nunca estive. Comprei um apartamento pequeno, mas meu em Florianópolis. 2 quartos, sala, cozinha americana, banheiro, lavanderia, sacada com vista para o mar. Não direto na praia, mas dava para ver o mar da sacada se você se debruçasse um pouco. No bairro Campeche. Área boa, segura, tranquila. R$180 mil à vista. Usei parte do dinheiro da partilha. Escritura no meu nome. Meu primeiro imóvel próprio em 35 anos de vida. O resto do dinheiro, R$115 mil, investi. Fui numa corretora. Conversei com um assessor financeiro. Ele sugeriu estratégia conservadora. Perfil baixo risco. Preservação de capital com rentabilidade interessante. 70 mil em tesouro direto. 30 mil em CDB de banco grande, 15 mil em fundo de renda fixa, rendimento médio de 5,5% ao ano. Dá R$630 por mês aproximadamente de rendimento passivo. Não é muito, mas ajuda. Voltei a trabalhar. Atualizei meu currículo no LinkedIn. Coloquei experiência de administração, de gestão doméstica transformada em gerenciamento de projetos pessoais e logística familiar, dei uma embelezada. Mandei para 50 empresas em Floripa. Fui chamada para 7 entrevistas. Passei em 3. Escolhi uma startup de tecnologia jovem que precisava de alguém com experiência em administração e organização para estruturar processos internos que estavam caóticos. Salário inicial: R$4.500, CLT. Benefícios: vale refeição de 600, vale transporte, plano de saúde, participação nos lucros. Mais do que o dobro do que eu ganhava no banco antes de casar. Comecei em agosto de 2024, 5 meses depois da minha fuga. Trabalhava de casa 3 vezes por semana, escritório 2 dias. Liberdade, flexibilidade, confiança. Resultado importava mais que horário. Hoje, fevereiro de 2025, quase um ano depois, ganho R$6.200. Fui promovida 2 vezes. Primeiro para analista sênior, depois para coordenadora de operações. Gerencio uma equipe pequena de 5 pessoas. Trabalho que faz sentido. Colegas que respeitam. Chefe que valoriza. Pago minhas próprias contas. Energia, água, internet, condomínio. Mercado. Tudo. Compro minhas próprias coisas. Roupas quando quero. Sapatos quando preciso. Maquiagem sem culpa. Viajo quando dá vontade. Final de semana em Balneário Camboriú. 1 semana em Buenos Aires. 3 dias em Gramado. Acordo quando quero. Sem despertador de marido. Sem rotina imposta. Durmo quando quero.
Assisto o que quero, como onde quero, faço o que quero. Não devo satisfação a absolutamente ninguém. Conheci gente nova, fiz amigas de verdade. Mulheres fortes, independentes, donas das próprias vidas, das próprias histórias. A Carol, designer gráfica divorciada que entende completamente o que eu passei. A Renata, advogada solteira que vive a vida do jeito dela sem se importar com julgamentos. A Júlia, empreendedora que largou emprego estável para abrir a própria loja. A gente se encontra todo sábado de manhã, caminha na praia, toma açaí, conversa sobre tudo, sobre homens, sobre trabalho, sobre sonhos, sobre decepções, sobre vitórias, sobre recomeços. Saí com alguns caras. Nada sério ainda. Não tenho pressa nenhuma. Um engenheiro simpático que conheci no Tinder, um professor de surf que me deu aula e me convidou para sair, um consultor que mora no mesmo prédio, saídas casuais, jantares, cinema, praia, beijos. Alguns foram além, outros não. Tudo no meu tempo, no meu ritmo, nas minhas regras. Depois de 11 anos num casamento morto, onde eu era invisível, onde eu era obrigação, onde sexo era mecânico e raro, eu tô aproveitando estar comigo mesma primeiro, conhecendo quem eu sou sem depender de ninguém, sem precisar de validação externa, redescobrindo gostos que eu tinha esquecido, vontades que eu tinha enterrado, sonhos que eu tinha abandonado. Descobri que gosto de acordar cedo e caminhar na praia vazia. Descobri que amo frutos do mar. Descobri que tenho talento para fotografia. Comecei a tirar fotos das paisagens e postar no Instagram. Descobri que consigo viver sozinha e estar feliz. Descobri que solidão e solitude são coisas completamente diferentes. Às vezes, não muito frequente, mas ainda acontece, eu penso no bilhete. Naquelas 7 linhas que mudaram absolutamente tudo, que dividiram minha vida em antes e depois. Eu podia ter confrontado ele gritando. Podia ter chorado na frente dele implorando explicações. Podia ter aceitado desculpas vazias e continuado naquele casamento morto disfarçado de estabilidade. Muitas mulheres fazem isso. Engolem a traição. Perdoam porque têm medo de ficar sozinhas, porque têm medo de recomeçar, porque acham que não conseguem sobreviver sem o homem. Seguem em frente fingindo que está tudo bem, que superaram, mas por dentro estão morrendo um pouco a cada dia. Eu não fiz isso. Não consegui. Não quis. Fui fria, calculada, estratégica, impiedosa até. Pela primeira vez no casamento inteiro, eu pensei exclusivamente em mim, nos meus direitos, na minha dignidade, no meu valor, no meu futuro. Não nos sentimentos dele, não na reputação dele, não no conforto dele. E isso me salvou, me libertou, me devolveu para mim mesma. 3 meses e meio depois do divórcio ser homologado, em novembro de 2024, Ricardo conseguiu meu novo número. Não sei como. Talvez através de algum amigo em comum. Talvez através da advogada dele. Não importa. O número apareceu no meu WhatsApp num domingo à noite, enquanto eu assistia uma série na Netflix comendo pipoca. Mensagem dele. Longa. Desesperada ainda. Patética ainda. Fernanda, eu sei que você não vai responder. Eu sei que você me bloqueou em tudo. Eu sei que você não quer mais falar comigo. E eu entendo. Eu mereço. Mas eu precisava te dizer uma coisa. Mesmo que você não responda, mesmo que você delete sem ler até o fim, eu precisava que você soubesse. Você estava certa. Completamente certa. Eu fui um idiota. O maior idiota do mundo. A Juliana me usou. Me jogou fora assim que o dinheiro acabou. Assim que eu fiquei vulnerável. Ela nunca me amou. Só queria o que eu podia dar. Presentes, restaurantes, atenção, status. Minha família me deu as costas. Minha mãe me recebeu, mas não me respeita mais.
Meus amigos sumiram. Eu perdi o emprego, perdi o carro, perdi o apartamento. Perdi tudo, Fernanda. Absolutamente tudo. E eu sei que é culpa minha. Completamente minha. Eu te traí, te menti, te usei, te desrespeitei, te chamei de obrigação quando você era a única pessoa que realmente se importava comigo. Eu destruí a melhor coisa que eu tinha. E agora é tarde demais. Eu sei disso. Não tô pedindo para você voltar. Eu sei que não tem volta. Não tem como consertar o que eu quebrei. Mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo. Todos os dias. Toda hora. Eu acordo pensando no que eu perdi. Eu durmo pensando no que eu joguei fora. Você merecia mais. Sempre mereceu. Merecia ser tratada como rainha. Merecia filhos. Merecia respeito. Merecia amor de verdade. E eu não dei nada disso. Desculpa. Desculpa de verdade. Mesmo sabendo que desculpa não muda nada. Não volta o tempo. Não apaga o que aconteceu. Eu só queria que você soubesse. Espero que você seja feliz. De verdade. Você merece. Li a mensagem inteira. 3 vezes. Com calma, sem pressa. Senti quase nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação, nem tristeza. Só um vazio estranho. Como se estivesse lendo mensagem de um completo estranho. De alguém que fez parte de uma vida que não é mais minha. De um personagem de um livro que eu já terminei de ler e fechei há meses. Pensei em responder. Por um segundo. Pensei em dizer algo. Algo profundo. Algo que fechasse o ciclo. Algo poético. Mas não. Não precisava. Não merecia. Não adiantava. Apenas não respondi. Deixei no vácuo. Bloqueei o novo número. Deletei a conversa. E continuei assistindo minha série comendo pipoca. Porque homem que trai, que mente, que usa, que descarta, que humilha, não merece segunda chance. Não merece explicação. Não merece perdão. Não merece closure. Merece saldo zero na conta. Um bilhete frio na mesa. E a casa vazia pela manhã. E aqui eu quero fazer uma pausa na minha história para falar diretamente com você que está assistindo agora. Você que talvez esteja passando por algo parecido. Você que descobriu uma traição. Ou você que está num relacionamento onde se sente pequena, invisível, desvalorizada, diminuída. Você que sente que dá mais do que recebe. Você que sacrificou seus sonhos, sua carreira, sua independência por alguém que não valoriza. Eu vou te dar o mesmo conselho que eu daria para mim mesma de 11 anos atrás. Pro eu do passado que estava começando aquele relacionamento cheia de esperanças e ilusões. Primeiro, não grita. Não chora na frente dele, pelo menos não antes de ter um plano. Não implora. Não aceita migalhas achando que é amor. Não aceita desculpas vazias. Não acredita em promessas de mudança de quem nunca mudou antes. Pessoas não mudam porque prometem. Mudam porque querem. E se quisessem, já teriam mudado sem você precisar implorar. Segundo, respira fundo. Pensa com clareza. Planeja com inteligência. Executa com precisão. Emoção tem seu lugar, mas não na hora de tomar decisões que vão mudar sua vida. Use a cabeça. Seja estratégica. Seja fria se precisar. Terceiro, junta provas. Sempre. Print de todas as mensagens. Salva todos os extratos. Anota todas as mentiras. Documenta tudo. Porque se chegar em processo, em divórcio, em briga judicial, provas valem ouro. Palavra contra palavra não leva a nada. Mas provas concretas destroem qualquer defesa. Quarto, se tem dinheiro que é legalmente seu, protege. Transfere se precisar. Guarda, esconde, você tem direito. Especialmente se foi acumulado durante o casamento. Não é roubo, é proteção, é garantia, é teu direito. Quinto, faz as malas. Leva só o que é realmente seu e importante. Deixa o resto para trás. Não se apega a objetos.
Não vale a pena brigar por televisão, por sofá, por panela. Sua dignidade vale mais que qualquer coisa material. Sexto, vá embora. Para longe. Para perto. Para casa da sua mãe. Para casa de uma amiga. Para um hotel. Para outra cidade. Para onde você quiser, você puder, você precisar. Mas vai. Porque ficar é aceitar. É normalizar. É permitir que aconteça de novo. Você pode deixar um bilhete se quiser, explicando, acusando, encerrando, 7 linhas, 20 linhas, uma palavra só, ou nenhuma palavra. Tanto faz. O importante não é o que você deixa escrito, é o que você leva com você. Sua dignidade, seu valor, seu futuro, sua vida. Homem que trai não merece segunda chance. Ponto. Não importa quanto tempo vocês estão juntos. Não importa quantas promessas ele faz. Não importa quanto ele chora. Traição é escolha. Mentira é escolha. Desrespeito é escolha. E quem escolheu uma vez, vai escolher de novo quando tiver oportunidade. Ele não merece você implorar. Não merece suas lágrimas desesperadas. Não merece seu perdão fácil. Não merece nada além de ver as consequências das próprias ações. Merece ver o saldo da conta zerado, a casa vazia. A vida que ele destruiu recomeçar longe, mais forte, mais bonita, mais livre, sem ele. Eu sou Fernanda. Tenho 35 anos. Moro em Florianópolis, numa cidade que eu escolhi, num apartamento que eu comprei, com dinheiro que eu ganhei. Trabalho, ganho meu próprio salário, pago minhas próprias contas, vivo minha própria vida do meu próprio jeito. Acordo quando quero, saio com quem quero, viajo para onde quero. E pela primeira vez em mais de uma década, eu sou genuinamente feliz. De verdade. Completamente. Tudo porque num dia de março de 2024, eu descobri uma traição que poderia ter me destruído. Mas em vez de chorar, em vez de implorar, em vez de aceitar, eu agi. Transferi R$127 mil enquanto ele dormia. Deixei um bilhete de 7 linhas em cima da mesa. Deixei minha aliança em cima do bilhete. Peguei um avião às 7h30 da manhã. E nunca mais olhei para trás. E se você chegou até aqui, até o final da minha história, deixa nos comentários. Que horas você está assistindo e de qual cidade você é. Quero saber quem está aqui comigo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu posto vídeos todo dia aqui no canal. Deixa aquele like para me ajudar com o algoritmo e me conta. Você faria o mesmo que eu fiz? Ou faria diferente? Como você reagiria se descobrisse uma traição assim? Quero muito saber a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e lembra, você vale muito. Nunca aceita menos do que você merece.